Pois bem, amores, bom dia! Como vocês podem ver, estou com a mesma roupinha, consegui gravar 2 vídeos seguidos, né? Que bom! E esse vídeo aqui que a Pro vai gravar, ele vai ser referente à sexta e segunda-feira, tá bom? Porque é no livro Apes, de língua portuguesa, e é um conteúdo que é um pouquinho mais extenso, já vou falar as páginas para vocês. Então, eu achei melhor nós trabalharmos em 2 dias, porque o texto é grande, né? Nós vamos trabalhar texto informativo. Página, só um momento, que grudou aqui. 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 e 153. Tá bom? Então, vamos lá. Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui as páginas com vocês. Então, aqui vocês vão estudar. Ler e interpretar um texto informativo, estudar as partes que formam um texto informativo, organizar informações em esquema, produzir um texto informativo, estudar pronomes e uso do porquê, quando eu uso o porquê junto e o porquê separado, estudar sons da letra X, participar de apresentação oral e outras atividades orais. Então, vamos lá. Quem aparece nessa cena? O que eles estão fazendo? Então, isso aqui, gente, é a parte oral, tá? Você vai olhando, vai falando, parece que está no laboratório, numa sala de aula, estão estudando um animal, né? Aqui tem um livro, que tem morcego, essas coisas, vocês vão fazer essas observações. Onde você procura informações quando quer saber de algo que desconhece? A maioria de vocês procuram no Google, mas a gente tem que aprender a procurar em sites confiáveis. O WhatsApp não é lugar de se informar. Tem muita mentira, fake news no WhatsApp, tá? As pessoas simulam páginas de jornais, trocam informações e colocam lá, você olha, acha que é verdade, ó, péssimo, tá bom? O WhatsApp não é lugar de se informar de nada, a não ser que seja uma fonte confiável. Por exemplo, o WhatsApp da escola com informações da escola, ok? Tá? Em outros grupos, corrente de WhatsApp, se vier assim, essa mensagem é muito encaminhada, ó, corre. Mentira, tá bom? Você também se interessa por animais? Quais costumam despertar a sua curiosidade? Todos! Acho o reino animal assim, impressionante. É muito interessante poder saber mais sobre os animais, entender o porquê de certos hábitos deles e descobrir informações novas sobre eles. E por falar nisso, você já viu um rabinho de lagartixa se movimentando no chão sozinho? Ó, gente, já vou falar logo, hein? Não vão fazer isso com a lagartixa. Não faça mal a nenhum ser vivo, principalmente a lagartixinha, que é um animalzinho maravilhoso, não faz mal para ninguém, come os mosquitinhos, ajuda a não ter uma infestação de insetos. Não vai fazer isso, mesmo porque se você for cortar o rabo da lagartixa, você não vai ver outro crescer não, porque demora. Então, não faça isso. Não faça crueldade com os animais. O mundo é redondo. Toda maldade que a gente faz volta para a gente. Não importa se é uma formiga, uma barata, um rato, um ser humano, uma lagartixinha, hein? Olha lá. Vamos lá. Por que as lagartixas perdem o rabo? Você já viu uma lagartixa cotô? Isso é, sem rabo ou só com um pedaço dele? Estranho, não é mesmo? Vamos lá.
você vai ler o texto todinho. Eu não vou ler com você. Tá bom? Principal motivo de eu estar trabalhando esse texto é treinar a leitura. Eu tenho alunos aqui na sala, gente, que durante a pandemia leram coleções inteiras de livros. E eu tenho alunos que se recusam a ler, mesmo no momento em que eu peço para fazer leitura. Esses alunos que se recusam a ler vão ter muita dificuldade daqui para frente. Se você não é um bom leitor, você não tem como ser bom em matemática, porque você vai ter dificuldade de resolver os problemas, porque você não consegue interpretar. Enfim, a leitura faz parte da vida. Então, você lê aqui todinho o texto, as curiosidades. Ai, tinha. Olha, gente, né? Como a gente pode fazer mal com um bichinho que tem uma mãozinha até parecida com a da gente? Até tô achando até meio parecida com uma lagartixinha, viu? Olha que coisinha, né? Então, você vai ler todo o texto e depois você vai vir aqui na interpretação. Agora você já sabe. O rabinho da lagartixa se movimenta sozinho porque ela o solta. Por que ela faz isso? Agora você já sabe. O rabinho da lagartixa se movimenta sozinho porque ela o solta. E por que ela faz isso? O que é a lagartixa cotô? Que nome os cientistas dão ao rabo de qualquer animal? A que grupo de animais pertencem as lagartixas? Tá tudo lá no texto. Escreva o nome que se dá à capacidade que a lagartixa tem de desprender um pedaço do rabo. Escreva quais animais são uma ameaça para lagartixas. A cauda regenerada, isso é, a parte que cresceu de novo, pode se quebrar da mesma maneira em outra situação de perigo? Explique. Numere as frases a seguir na ordem que ocorre cada estratégia da lagartixa para se defender. Então, você vai encontrar a ordem que isso ocorre. Aonde? Lá no texto. Por que não se deve fazer a lagartixa perder a cauda por brincadeira? Por quê, gente? Linguagem e construção do texto. Nesta coleção já foram estudados os contos e as partes do enredo. Relembre. Então, ó, conto, o enredo. Situação inicial. Ai, se passa numa fazenda, complicação e conflito, quando acontece algum problema, mas aí a fazenda era muito grande, e eles se perderam, e começou a anoitecer, e como termina, tá bom? O texto que você leu nessa unidade sobre a lagartixa é chamado de texto informativo. É construído de um modo diferente. Não é que nem uma historinha, né? Texto informativo, ó, vem com o assunto, aí vem a apresentação do assunto, explicações sobre esse assunto e conclusão, igual o texto da lagartixa. Essas partes foram distribuídas entre os 5 parágrafos do texto. Vamos analisar cada uma delas a seguir. Então, vem aqui. O assunto principal é o quê? As lagartixas são um tipo de lagarto? As lagartixas perdem o rabo? Animais que perdem o rabo. Os parágrafos 1 e 2 fazem a apresentação do assunto. Eles falam sobre as formas de defesa usadas pela lagartixa, as formas de defesa usadas pela lagartixa e por outros animais. Como são as caudas de vários animais? Você tem que ver o que fala o parágrafo 1 e 2, tá? Porque pode ser que aqui todas as informações estão corretas, mas qual está referente ao parágrafo 1 e 2? Depois, o parágrafo 3 e 4, que trazem explicações, trata de. O parágrafo 3 e 4 fala sobre isso? Fala sobre isso ou fala sobre isso? Tá? O parágrafo 5 traz a conclusão do texto e fala sobre, então você vai ler o parágrafo 5, vai ver sobre o que ele fala, tá bom? Leia esse outro texto que trata do mesmo assunto.
Você vai ler bonitinho. Então, vamos lá. Pessoal, eu tô achando assim, que apesar de ser bastante para ler, para responder é facinho. Acho que eu vou dar numa aula só mesmo, tá bom? Por que as lagartixas perdem o rabo? Como isso ocorre? Para se defender, pois como a maioria dos lagartos, as lagartixas são capazes de soltar a cauda, mecanismo conhecido como autonomia, auto, voluntária, próprio, e tomia, partir, cortar. Elas forçam uma fratura em um ponto específico do rabo, que se desprende de forma indolor e continua se movimentando, distraindo a atenção do predador enquanto fogem. Essa estratégia pode ser repetida, porém, o rabo ficará mais curto. Então, olha aí, gente, além de ser um ponto específico que você não sabe qual é, que não causa dor, ainda assim o rabo dela encurta, tá? Então, não façam isso. Então, agora aqui vocês vão ler e vão responder. Comparando com o texto principal dessa unidade, por que as lagartixas perdem o rabo? O que você leu na página 146 e 147? É possível afirmar que o texto acima apresenta os mesmos blocos de assuntos do texto principal, mas de forma sintetizada, em um único parágrafo. Apenas um dos blocos de assuntos tratados no texto principal. As mesmas partes que o texto principal, apresentação, explicação e conclusão. Apenas duas partes, apresentação e conclusão, não completando a explicação. Então, ó, você vai ler esse trecho e vai ver se quais desse daqui contempla. Não é fácil. Tem que voltar lá, ler a apresentação, explicação e conclusão, tá? É trabalhoso. Releia esse trecho do texto principal, prestando atenção à parte destacada. É assim, em algum dos ossos que forma a cauda da lagartixa, existe um ponto onde pode ocorrer um tipo de fratura. Caso ela faça uma força naquele ponto, o rabo se parte ali e se solta. Trata-se de um tipo de estratégia de defesa usado para o momento do perigo. Nesse caso, a parte destacada indica, quando fala é assim, está dando um exemplo, está dando uma opinião, uma explicação, um parágrafo. É só você ver o sentido do texto, tá? Assim, a afirmação correta sobre a linguagem do trecho lido é mais informal e apresenta gíria. Vocês já viram linguagem formal, informal, cotidiana? Apresentam palavras mais utilizadas no campo da ciência? Traz várias opiniões pessoais, são coisas que alguém acha? Explica o assunto detalhadamente? É direta, mais objetiva, sem opiniões pessoais? Qual desses itens se aplica mais ao texto? Ixi, gente, hoje eu estou ao texto da lagartixa. O modo que cada animal usa para se proteger recebe um nome diferente. Observe os esquemas e veja como as palavras foram criadas. Homocromia. Homo é igual, cromia é cor. O urso polar utiliza disso para se camuflar na neve, né? A longa distância é difícil discernir o urso e a neve. Ai, gente, olha, o mundo é maravilhoso, né? É, assim, espetacular. Homotipia. Homo igual, tipia, tipo. A rã dourada de Madagascar tem a cor e a textura idêntica da pedra onde ela vive. Outra, né, que é para se camuflar. Outro dia eu mostrei para a turma aqui que eu fui no borboletário e tem uma borboleta que, quando ela fecha as asas, ela fica igualzinho uma cobra. É o olhar de uma cobra. Para quê? Para ela espantar os pássaros. Ah, gente, olha, é incrível, não é? É assim, esse mundo é perfeito, né? Imperfeitos somos nós que insistimos em prejudicar o mundo onde a gente vive, né? Em danificar a terra, o meio ambiente, os animais. Não conseguimos entender
que somos tudo um só. E se os animais sofrem, nós iremos sofrer, tá? Então, tenha bastante consciência. Os textos que você leu dão um nome específico à capacidade de alguns animais têm de soltar o rabo, autotomia. Com base nas informações do texto, faça um esquema com um dos exemplos acima para essa palavra. Pode pesquisar no Google, tá? Se você não conseguir, depois eu faço com você. Para estudar um texto informativo, é possível organizar as informações principais em um esquema. Complete o esquema abaixo, localizando no texto as principais informações que faltam. Lagartixa. Como nasce, você vai identificar lá e escrever. Grupo de animais a que ela pertence. Principais predadores, estratégias de defesa. Tá? E depois aqui tem a explicação do porquê separado e do porquê junto, tá? Geralmente, gente, porquê separado é na pergunta, porquê junto é na resposta, né? Depois você lê aí um pouquinho mais. Gente, eu vou dar uma aula só mesmo, tá? Nossa, Pro, mas ficou uma aula comprida. Mas faz tanto tempo que eu não dou uma tarefa para vocês. Essa aula é da sexta-feira. Se você não conseguir fazer tudo na sexta, ó a mania do cabelo, você tem sábado e domingo para fazer um pouquinho. E aí a gente já vai se acostumando a aumentar um pouquinho o ritmo. Pelo menos vocês não vão escrever. Eu acredito que vocês vão fazer mais rápido. Porém, não é para fazer de qualquer jeito. E é para ler bastante, prestar bastante atenção, né? Ó, o vídeo está me falando uma coisa que está na hora de eu pintar meus cabelos. Né? E de cortar também, que já cresceu. Como cresce? Beijo para vocês e até a nossa próxima aula.